Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder e vamos com a notícia que vem diretamente com o programa Auriverde. PGR surpreende e pede que Moraes deixe o caso Dark. Fique até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o programa Auriverde. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até aonde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Acabou de chegar uma nota aqui, emitida, sabe por quem, Max? Edu, acabou de chegar. Acabou de chegar. Nota à imprensa. Estão preparados? Max, Edu, vamos ouvir a nota à imprensa? Acabou de chegar. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou manifestação ao Supremo Tribunal Federal defendendo que o ministro Alexandre de Moraes seja declarado incompetente para conduzir o julgamento relacionado ao caso Dark Horse. No parecer, Gonet sustenta que o processo deve ser redistribuído ao ministro André Mendonça, apontado como prevento para analisar a matéria. A controvérsia teve origem em uma notícia-crime apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, Eduardo Bolsonaro, e o senador pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. A representação pede apuração do financiamento do filme Dark Horse. O caso tramita no inquérito classe Taraná número 4995, em curso no Supremo Tribunal Federal, onde pode ser consultado. Então, repetindo, é importante voltarmos, acabou de chegar essa nota à imprensa, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou manifestação ao Supremo Tribunal Federal, defendendo que o ministro Alexandre de Moraes seja declarado incompetente para conduzir o julgamento relacionado ao caso Dark Horse. Max? Será que Alexandre de Moraes vai dar de ombros e tocar, né, a relatoria disso, Max? Max, não estou te ouvindo. Vamos lá. Normalmente a gente tem visto uma dobradinha, Pitoli, do Paulo Gonet com o Alexandre de Moraes. Recentemente tem acontecido isso. Antes até que não, principalmente antes ali do julgamento do 8 de janeiro, de vez em quando acontecia assim, do PGR pedir uma coisa, falar uma coisa, e o Alexandre de Moraes simplesmente ignorar e fazer o contrário. Mas, principalmente desde o julgamento do 8 de janeiro, a gente tem visto aí que eles estão bastante alinhados, os dois, né? Talvez o Macallan tenha ajudado, né? Talvez toda aquela situação ali do Porcaro tenha ajudado um bocado a estreitar essas relações, né? Então, o que acontece? De lá para cá, a gente tem visto muito as decisões do PGR em consonância com as decisões de Alexandre de Moraes. Então, realmente me espanta, tá? Me espanta, me surpreende de maneira até positiva, quem diria, né? Uma fala dessa do PGR. Agora, é claro, né, Vitória, a gente sabe que nós temos um imperador no Brasil, então ele faz o que ele quiser. Talvez o Paulo Gonet possa estar pensando em criar a sua defesa caso aconteçam sanções do governo americano. Nessa hora, eu acho que cada um corre por um lado, cada um vai pensar no seu bem primeiro, né? Não vai ter cumplicidade na hora de se jogar ao abismo. Não, deixa o outro se jogar sozinho, eu também não quero cair. Então, é um assunto que tem a ver com os Estados Unidos, tem a ver com o fundo americano, essa questão do Dark Horse, é uma questão que teria que envolver o judiciário americano, teria que ter informações através do judiciário americano, porque você não consegue quebrar o sigilo de um fundo desse sem um indício real de crime, isso é uma coisa muito séria nos Estados Unidos. Se você rompe o sigilo de um fundo desse, você pode tomar uma indenização milionária, um negócio assim enorme. Então não é simples o que eles querem fazer, e é óbvio, não há crime, não há indício, não há nada de errado que justifique uma ação grave como essa. Então pode ser, Pitoli, pode ser o PGR, o Paulo Gonet, querendo tirar o dele da reta, querendo pelo menos dizer, olha, nisso aqui eu não vou seguir o Alexandre de Moraes. Talvez ele tenha feito algum cálculo, ou até recebido alguma dica, né, de pessoas que estão por dentro do que realmente acontece, principalmente do que está acontecendo nos Estados Unidos. Inclusive, hoje a gente teve a notícia de que o Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos, a Washington, né, com o Paulo Figueiredo, se reunir com membros do governo americano, e a gente sabe que a situação do Eduardo é uma situação completamente absurda, uma condenação completamente absurda que foi feita agora pelo STF, onde novamente o relator do processo também era vítima no mesmo
processo, até a mídia não conseguiu passar pano para isso, claro, depois do que a gente viu da justiça italiana. Então, isso agora está sendo informado com muito mais detalhes através do próprio Eduardo e do Paulo Figueiredo a os membros do governo americano lá em Washington. Eles tiveram aí várias reuniões, não sei nem quantos dias eles vão ter de reuniões, mas enfim, a informação está chegando e é possível que aqui no Brasil também estejam chegando informações daquilo que pode vir a acontecer se o governo Lula, se as autoridades insistirem nas suas ilegalidades e romper princípios básicos do direito. A gente está falando aí violações de direitos humanos, gente. Você não cumprir o devido processo legal é também uma violação de direitos humanos, não dá o direito à defesa, né, ao contraditório, à ampla defesa, enfim, tudo isso está acontecendo nesse caso do Eduardo Bolsonaro, e agora querem inserir ainda o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, nesse mesmo caso. Talvez o PGR esteja querendo se proteger, Pitoli, se blindar um pouco daquelas sanções que podem vir do governo americano, porque a gente está falando de visto, perda de visto de familiares também, pessoas ligadas a quem perde o visto, e eu acho que principalmente das sanções econômicas, que a gente sabe que deu muita dor de cabeça e gerou medo em muita gente no STF. Nessas horas eu lembro de um princípio teológico, Pitoli, eu estudei teologia, que diz o seguinte: não existe amizade entre os demônios. Perfeito. Edu, tecnicamente falando, a decisão é correta? Porque, hein, Marcos, a gente está num ponto que está certo o que o Gonê está fazendo, não está, é medo, é receio, é Magnitsky à vista. Como é que a gente pode classificar tecnicamente? Vamos para o jurídico agora. Edu, nos socorra nesse sentido. A decisão do Gonê, fala não, incompetente para julgar esse caso, tem que ir para a mão do André Mendonça. Está correto o Gonê? Qual é a análise técnica que a gente pode fazer, Edu? Ele está correto, Vitório. Por incrível que pareça, ele está correto, porque trata de conexão, né? Até na competência do ministro André Mendonça, tanto é que eu mandei já para você aí no grupo, acabou de sair também, que o próprio Alexandre de Moraes já determinou o encaminhamento da notícia crime para o Fachin, né, o Edson Fachin, que é o atual presidente do Supremo, para que ele faça o encaminhamento, a análise devida, eventualmente, para o André Mendonça. Agora, evidentemente que a gente sabe, essa estrutura que se faz presente, tanto na pessoa do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, tanto na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, a gente sabe que tudo que está em jogo, envolvendo Daniel Vorcaro, né, a festa do uísque, contrato da doutora Viviane Basti de Moraes. A gente sabe também de toda essa situação que eles estão tentando pintar uma narrativa com André Mendonça, que também teve o esboço na semana passada, quando teve a abordagem do ministro Gilmar Mendes e o ministro André Mendonça se impôs, tá? Pode ser que seja uma forma em que eles viram que não tem sustentação diante daquela que nós, igual você fala de forma carinhosa, que desarmamos a bomba, né, o esquadrão antibombas aqui, tanto o Max, eu, Zizi, e obviamente que eu suspeito, tá? Quando esta turma começa a querer aplicar os ditames da lei, seguindo à risca a lei, eu fico com bastante pé atrás e agora mesclando o cidadão com o advogado. Primeira parte técnica, sim, ele está correto. Tanto que o ministro Alexandre de Moraes já fez um encaminhamento para o presidente Fachin, né, o ministro Fachin, dar o segmento para eventual reconhecimento da conexão. Porém, né, eu creio aí, a minha leitura, que seja uma situação que eles tentem, né, não tem nada, porque essa é a verdade, não tem nada, nós já abordamos aqui na primeira página, no primeiro dia, né, não tem nada, e eu suspeito que seja uma forma de, na hora que o ministro André Mendonça, né, ter a conclusão que não tem substância ali, não tem algo relevante, algo robusto, ele vai pedir, né, ele vai indeferir a notícia crime, pedindo seu arquivamento, encaminhando para a PGR, né, obviamente ele tem que fazer isso, e aí ele vai arquivar, e aí vai ter a narrativa, tá vendo, como é suspeito, está contaminada a condução do ministro André Mendonça em homologar eventuais colaborações premiadas, Banco Master. Eu suspeito deste cenário. O Slim Ferver para você. Eu perdi 18 quilos em menos de 2 meses. Estou mostrando as imagens para vocês aqui, é de meses atrás, a gente perde. Tá? Vai lá. O que acontece? Se isso pode ser uma armadilha para o Mendonça, porque a grande questão é que ele está pedindo para ver se vai entrar ou não a investigação dos repasses, né, que estão chamando de repasses, mas é um patrocínio legalizado, está tudo registrado, né, daquela empresa, da Entrepay, para o filme Dark Horse. E aí eles citam aquele áudio do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro. Então eles falam de investigar repasses de Vorcaro. Enfim, aqui tem uma questão técnica, mas acho que não vale a pena entrar agora. A questão é o seguinte: nós já noticiamos aqui várias vezes na primeira página que há uma
tese correndo entre os ministros, principalmente o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes falou dessa tese naquele último julgamento que ele tomou diversas alfinetadas do André Mendonça, de que o André Mendonça, ao conduzir a maneira com que ele estaria conduzindo esse inquérito, né, como relator, ele poderia estar caindo numa parcialidade em favor de Bolsonaro, em favor da família Bolsonaro e contra a esquerda. A gente lembra que eles querem tirar essa relatoria das mãos de André Mendonça. O que pode acontecer? Como eles sabem que não tem nada, eles podem querer jogar isso no colo do André Mendonça. O André Mendonça negar a investigação porque não tem nada ali para ser investigado e depois eles virem com a tese de que ele estaria sendo parcial, que ele estaria protegendo, né, o senador Flávio Bolsonaro. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção, Pitoli. Eu acabei lendo aqui melhor a notícia, eu acabei de me tocar que a gente pode estar ainda nessa mesma direção que a gente falou lá já desde o início de abril, se eu não me engano. Edu, faz sentido, né? Total. Acabei de comentar nessa linha, exatamente nesse sentido, de que essa turma que teve o uísque Macallan, né, a degustação do uísque Macallan, contrato de Viviane Barça de Moraes, da doutora Viviane Barça de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, o que foi revelado envolvendo o Davi Alcolumbre, o que foi revelado do Henrique Vorcaro, os documentos que ele tinha da Sinapse não é a ligação neurológica, não, Sinapse é o sistema interno da Polícia Federal. Todo esse conjunto de, vamos dizer, desses personagens, o próprio André Mendonça, como eu também mencionei aqui, o ministro Gilmar Mendes presidindo lá na segunda turma, ele tentando esboçar um argumento que anularia, se remetendo ao lavajatismo. Vocês lembram bem disso, que o André Mendonça se impôs na semana passada. Todos esses personagens envolvidos e a suspeita do ministro André Mendonça, dos próprios agentes da Polícia Federal, com a ação que nós comentamos também semana passada, do Ministério da Justiça, afastando por ofício alguns, né, não afastando, convocando alguns integrantes da Polícia Federal que poderiam estar assessorando o ministro. Todo esse conjunto de personagens e ações me leva à conclusão de que é uma armadilha para criar uma narrativa e tentar uma outra frente de anular a condução do inquérito feito corretamente pelo ministro André Mendonça. Então, houve essa frente, vamos dizer, essa especulação, essa abordagem inicial do ministro Gilmar Mendes em uma sessão e tivemos a ação do Ministério da Justiça com aquele ofício e, por outro lado, agora a gente tem essa manifestação do Procurador-Geral da República alegando, apontando conexão, e o ministro Alexandre de Moraes concordando e encaminhando a notícia-crime para o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, fazer o encaminhamento, o eventual encaminhamento do reconhecimento da conexão para o ministro André Mendonça. Para mim, é uma situação, falando no dito popular, de cama de gato. É o que aparenta, Pitor. Perfeito. Aliás, Max e Edu citaram o Esquadrão Antibombas, né? A nossa produção, Edson Simões, o Rafa, prepararam uma vinheta. Agora vai ter, quando surgir essa história, Max, Edu, por gentileza, vamos ali no grupo. Acho que isso aqui é bomba para desarmar. Tem até vinheta, não tem, Edson? Deixa eu ver, aperta o play. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Justiça dos Estados Unidos permite entrada da AGU em processo contra Moraes. Juíza suspende revelia e adia decisão sobre extinção. A ação foi movida pela Rumble e pela Trump Media. A Justiça dos Estados Unidos autorizou nesta terça-feira a participação formal do governo brasileiro na ação movida pela Trump Media e pela Rumble contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e suspendeu a análise do pedido que revelia apresentado pelas empresas. A decisão foi assinada pela juíza Mari da Corte Distrital da Flórida. A magistrada também adiou a análise do pedido da AGU para extinguir o processo. Com a autorização, o governo brasileiro passa a atuar oficialmente na ação. A medida interrompe por hora o avanço do pedido de revelia apresentado pela Trump Media e pela Rumble, que buscavam obter decisão favorável diante da ausência de manifestação de Moraes no processo. Na decisão, Scriven afirmou que, como o Brasil sustenta ser a parte legítima para figurar na ação, o tribunal acolheu o pedido para anular a determinação anterior que exigia das autoras a solicitação imediata de decretação da revelia. A juíza determinou ainda que as empresas apresentem em até 14 dias respostas ao pedido de extinção protocolado pela AGU. O órgão argumenta que Moraes agiu em exercício
de sua função como ministro do Supremo Tribunal Federal e, por isso, não pode ser processado individualmente no caso. A ação foi apresentada pela Rumble e pela Trump Media, grupo de comunicação ligado a Trump. As empresas acusam Moraes de promover censura ilegal contra conteúdos e perfis alinhados à direita brasileira, incluindo o influenciador Alan dos Santos. O processo também busca impedir que ordens do ministro para remoção de contas tenham validade nos Estados Unidos. Popular entre conservadores americanos, a Rumble opera como plataforma de vídeo semelhante ao YouTube. Em fevereiro de 2025, Moraes determinou a suspensão da rede no Brasil por descumprimento de decisões judiciais. O Estado brasileiro está sendo representado no caso pelo escritório norte-americano Foley. Segundo consta na nota, o escritório mantém contrato com a AGU desde 2019 para atuação em processos judiciais nos Estados Unidos. O processo foi apresentado nos Estados Unidos pelas empresas Rumble e Trump Media, companhia responsável pela Truth Social, rede social do presidente dos Estados Unidos, Trump. As companhias questionam decisões de Moraes que determinaram a remoção ou suspensão de perfis em plataformas digitais. As empresas alegam que as ordens violam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, a legislação norte-americana sobre plataformas digitais e normas de proteção de dados armazenados. A Trump Media entrou na ação ao lado da Rumble sobre o argumento de que usa a infraestrutura tecnológica da plataforma de vídeos para entregar conteúdo aos seus usuários. As empresas também alegam interferência em relações contratuais e comerciais. Em maio, a Justiça da Flórida autorizou que Moraes fosse citado no processo por e-mail, depois de dificuldades para efetivar a comunicação judicial por meio de convenção da AIA. Na mesma ocasião, a juíza rejeitou um pedido liminar das empresas para suspender imediatamente os efeitos das decisões do ministro, ao afirmar que não havia elementos suficientes para uma medida urgente em que as ordens brasileiras não tinham execução automática em território norte-americano. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.